Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Entrevista Especial Futura 25 anos. Eu sou o Tony Belotto e estou aqui com você para a gente lembrar momentos marcantes dessa história. Nós todos sabemos o quanto o jornalismo é importante para a manutenção das democracias. Então é com grande prazer que eu recebo hoje para conversar a Sandra Annenberg, jornalista, minha amiga há muitos anos, não vou nem entregar quantos. E, Sandrinha, é um prazer aqui estar com você, te revendo. E vamos falar um pouco, comemorando os 25 anos do Canal Futura, da tua experiência no Como Será. Como é que foi isso? Fala um pouco para a gente. Tony, é um prazer estar com você. Parabéns para o Futura. Esse um quarto de século é Puxa, sensacional, né? Olha, o Como Será na minha vida, Tony, eu vou te dizer que foi uma das melhores experiências que eu tive em televisão. E olha que eu trabalho em televisão há mais de 40 anos. Comecei criança, mas eu conheço bem essa caixinha aqui de surpresas, essa caixa mágica, né? E eu costumava dizer e costumo dizer que o Como Será era um oásis assim para mim. Para quem como eu lidava com a notícia no dia a dia, como a gente chama, né, hard news, que é a notícia, a tradução livre, né, e literal é a notícia dura, a notícia difícil. Então, para mim, era o momento em que eu podia dar uma boa notícia. E eu descobri através do Como Será que notícia boa também é notícia. A gente também tem, né, aquela máxima, né, que good news, no news, quer dizer, boa notícia não é notícia. E eu discordo. Eu acho que boa notícia é notícia sim. hoje em dia a gente lida com uma guerra de fatos verdadeiros, fatos mentirosos, isso que a gente chama das fake news. Como é que você, como jornalista, de dentro dessa profissão, consegue ver como é que a gente consegue se proteger disso? Olha, Tony, a proteção, a única proteção, né, contra as fake news é ir à fonte, se abeberar de lugares confiáveis, com credibilidade. E aí a gente poderia citar várias possibilidades, né? Mas o que eu acho mais importante é que a gente tem que questionar sempre. A gente não pode aceitar facilmente o que nos chega, porque é muito confortável, né? A gente recebe ali pelas redes sociais e tal, o telefone está sempre à mão. Hoje eu acho que o jornalista trabalha em dobro, porque a gente tem que correr atrás da notícia, do fato, da apuração, ver o que de fato aconteceu, mas pior assim, né, do que o excesso de trabalho atrás de uma informação é você ter que desmentir muitas informações. Então é um trabalho dobrado, né? Você apura a notícia e tem que provar que aquela notícia é verdadeira e que a outra é falsa. Enfim, sinal dos tempos, e É. você bem lembrou de um tempo em que éramos muito felizes, né? Porque a gente lutou por diretas já e a É, gente conseguiu essa conquista, e a gente não pode perder isso, de maneira é. alguma. A gente tem que sempre lembrar que a democracia é o grande pilar, né? Todos nós temos voz, e para termos voz, a gente precisa sempre renovar isso, né? E sempre lembrar do que foi para que nunca mais se repita. Agora, o que eu acho que é o mais importante, sempre, Tony, a gente investir em educação. Uhum. E educação é a única coisa que move o mundo, que É. move uma nação, que move a sociedade, né? Então, a importância do Futura nessa jornada. Mas me conta mais um pouco do Como Será, que eu acho que foi um programa que marcou muito aqui o canal e tem algumas histórias engraçadas. Me contaram aqui de uma vez que teve uma dublê que caiu em cena. Tem umas histórias assim, né, engraçadas que você lembra ainda? Tem. Então, Como Será, ele falava muito de formação profissional, né? E a gente ia mostrando diferentes profissões. E uma das profissões que a gente mostrou foi a profissão de dublê, que é uma profissão muito curiosa, né? Assim, por que a gente mostrou essa profissão? Ah, porque a gente mostrou tantas outras. E para chamar a atenção, né, do trabalho de um dublê, a gente resolveu fazer uma brincadeira
que era uma dublê de mim caindo no estúdio, como se fosse eu. E só que isso foi editado de tal maneira que eu vinha andando e fingia que caía, né, como se eu tivesse levado um tropeção ali, e abria a câmera, eu estava me estabacando no cenário. E só que daí eu entrava, né, correndo, falando: você se machucou e tal. Como só mostraram a parte da queda, todo mundo achou que era de verdade aquela queda, né? E pouca gente sabe que fazia parte de toda a história do dublê. Então, isso acabou virando um meme internacional, mesmo. Eu costumo brincar que eu, meme mesma, virei um grande meme. Muito legal essa história. Não, tem muitas histórias, né? O Como Será, ele ficou no ar por 5 anos, nós estreamos em 2014 e estamos no ar até 2019. Eu posso te dizer que era um programa feito, mas com energia positiva, com uma vontade de mostrar que tudo era possível. E quando a gente fala que tudo é possível, é que a gente dava exemplos reais, né, de como cada um pode fazer para melhorar a vida da sua comunidade e, consequentemente, a vida da sociedade, e que isso fosse se tornando uma onda, né, que envolve todo mundo. Então, Como Será é um programa, e eu ainda falo no presente, porque para mim ele vai ser sempre algo muito presente na minha vida. Olha só, mostrar aqui para vocês. O símbolo do Como Será era aquele joguinho, sabe? Aquele cubo mágico. Sim. E o mais interessante é que o nome desse programa, Como Será, tá vendo? Tem uma interrogação, né? Ele não é uma afirmação, ele é uma interrogação. Ele nos faz nos questionarmos, né? Nos perguntarmos como será? Como será o futuro? Como eu quero que seja esse futuro? Então, o Como Será trazia para a gente muitas opções, alternativas, e sempre mirando na atitude de falar assim: olha, você pode fazer alguma coisa assim. Eu acho a importância de despertar essa fagulha, sabe, nas pessoas, para que elas olhem em volta e se sintam parte do todo. E eu acho que era isso, Como Será tinha essa função, né? Uma função de levar o que é de mais importante existe, eu acho, que numa sociedade, né? A gente falar de educação, a gente falar de formação profissional, a gente falar de emprego, a gente falar de saúde, a gente falar de sustentabilidade, a gente falar de preservação. Eram todos temas que faziam parte, né, do nosso dia a dia lá. Então falo com muitas saudades, viu? Um dos quadros do programa era esse, né, que é ajudar o jovem a escolher uma profissão. A gente sabe que esse é um momento, né, na juventude muito complexo, o de escolher o que você vai fazer profissionalmente, e um programa que pode ajudar as pessoas né, a dar um encaminhamento nesse momento é muito legal, né? É muito importante. É muito legal. A gente tinha vários quadros relacionados à educação, porque, como eu disse, nós achamos que a educação é o pilar, né, de uma nação. Então, para citar alguns, tinha o Qual Vai Ser, né? Qual Vai Ser era um quadro que colocava o jovem diante de 3 opções de profissão. Uma que era a que ele queria ou que ele achava que queria. A segunda, que geralmente era a que os pais queriam para ele. E uma terceira, que era a que saía do papo com uma orientadora vocacional. E aí tinha essas 3 opções e a gente levava esse jovem para uma vivência em cada uma das opções. Ele passava um dia vivendo aquela profissão. E no final a gente se encontrava no estúdio e ele decidia qual vai ser. Será que você vai trabalhar com relações internacionais, história ou psicologia? Tá contigo! 2019 começou essa pandemia, uma coisa que ninguém podia esperar. Eu lembro que quando ela começou, eu falei, cara, parece que a gente está vivendo uma situação de ficção científica, coisas que a gente só via no cinema. E como é que foi para você? E
particularmente para os jornalistas, enfrentar esses momentos mais cruéis e difíceis do isolamento. E agora que a gente está debelando, graças à ciência, à conscientização das pessoas, mas que a pandemia ainda não acabou, né? Como é que tem sido isso? O fato mesmo da gente estar falando aqui remotamente, eu acho que é um dos reflexos ainda dessa crise, né? O ser humano é um bicho que vive em comunidade. Uhum. A gente depende um do outro, a gente precisa desse contato. Então, se por um lado a gente estava isolado, por outro lado a gente achou meios e modos de nos aproximarmos. Então, a gente foi criando também esse jeito de interagir. Antigamente a gente nem imaginaria, né, fazer uma entrevista assim à distância, eu aqui em São Paulo, você aí no Rio de Janeiro. Mesmo assim a gente consegue estar próximo. Agora, você falou da ciência, né, da pesquisa. Tá aí, o Como Será também falava muito disso. Né? Nós acreditamos em ciência, Uhum. né? A pesquisa precisa de investimento, porque só com muita pesquisa é que se chega à cura, a tratamentos, a soluções. A gente olha para esse momento e a gente fala, graças à pesquisa, graças aos cientistas. E Sandrinha, já que a gente está comemorando esses 25 anos do Futura, eu sei que é difícil a gente prever o que vai acontecer, mas você como jornalista, que notícia você gostaria de estar dando daqui a 25 anos? Olha, existem as notícias clássicas que qualquer um gostaria, né? A cura para uma doença, anunciar o fim da fome, da injustiça, o fim da desigualdade social. Essas notícias a gente fica com muita vontade, né, de ter essa manchete estampada nos jornais. Mas eu acho, particularmente, que essa notícia não existe, jamais existirá, porque ela é uma construção. Eu acho que a notícia que a gente tem que continuar noticiando, informando diariamente, são as pequenas mudanças do dia a dia. Eu acho que a consciência que as pessoas vão tendo, que elas fazem parte do todo e que elas precisam ajudar a que tudo mude. Um exemplo que me vem à cabeça, Tony, quando a gente pensa num rio poluído, você tem vontade de noticiar, o rio foi despoluído. Mas ele não é despoluído assim, né, da noite para o dia. Da mesma forma que ele foi sendo poluído, ele tem que ir sendo despoluído. É um gerúndio. E despoluir leva tempo. Inclusive, passa pela educação ambiental. As pessoas precisam entender que o descarte de produtos tem que ser feito de outra maneira, o consumo tem que ser feito de outra maneira. Então, mais uma vez, é uma reeducação de todos nós. Eu gostaria de noticiar essa vitória permanente e cada dia dando uma boa notícia e vai juntando boa notícia com boa notícia até que um dia a gente pode estampar uma manchete única. Puxa, muito obrigado, Sandrinha. Posso te dizer que você me deu uma ótima notícia com essa tua esperança e com esses teus conselhos sábios. A gente termina aqui a entrevista. Agradeço muito, desejando feliz aniversário para o Futura e dizendo que o programa fica disponível no Globoplay. É isso. Obrigado. Tchau.